Seja bem-vindo a mais uma aula do seu workshop de tatuagem no estilo anime. Eu sou o Zago Tatu e vou continuar passando as dicas importantes para você de como eu faço esse tipo de tatuagem, tá ok? Agora então, nessa aula, nós vamos dar uma engrossada nessas partes do desenho que tem os bold lines, tá bom? Como você pode ter observado, na primeira aula, na segunda aula, né, quando eu fiz o contorno fine line, eu usei esse desenho aqui como referência, que é o próprio decalque, tá bom? Então agora, para ter a referência do bold line melhor, eu vou imprimir, né, e eu já coloquei o desenho em preto e branco, para poder identificar melhor onde está grosso o contorno, para eu poder fazer esse bold line de uma qualidade praticamente igual ao que está no desenho referência. Legal? Então segue as dicas aí. Estou usando a mesma maquininha, estou usando agora o buchão de 7RS para fazer o bold line. Então esse bold line aqui tem uma característica especial. Você pode perceber que tem bastante partes bem grossas e partes médias e partes finas, onde a gente vai deixar o fine line. Então vamos começar aqui por baixo, né? Já deixei a vaselina separada aqui do ladinho, vou passar um pouco para impermeabilizar o local onde eu vou tatuar, para não sujar muito de tinta, para a tinta espalhar melhor e para que eu possa fazer uma qualidade melhor de trabalho aqui, entendeu? Sem sujar demais. Eu vou pegar um paninho, toalha novinho, olha, eu gosto de dobrar ele bem pequenininho assim, para poder ficar melhor de segurar na mão. Então vamos lá, a mesma tinta 60% que eu estava usando no fine line, eu vou usar para fazer o bold line aqui, para engrossar as partes que são bem chamativas. Então olha só, você vai simplesmente trabalhar com a máquina mais em pé, 90 graus mais ou menos, e repassar toda essa extensão onde você já tinha feito com o fine line para marcar o desenho, tá ok? Então é muito importante que você consiga seguir o padrão do desenho original. Vamos lá. Aqui olha só, tem a curva, então essa curva a gente faz aqui, ó, com a agulha grossa mesmo, e vamos preencher dentro tranquilamente, olha só, fazendo vai e vem. Aí aqui, vamos puxar, pegar mais tinta. É muito importante sempre estar com a biqueira com bastante tinta dentro, para você poder ter certeza que ela vai realmente descarregar a quantidade de tinta necessária para você fazer o seu trabalho. Vamos limpar então para ver como é que tá ficando. Aonde deu uma saidinha aqui, a gente sabe que é grosso, então a gente pode engrossar um pouquinho mais para recuperar essa beiradinha aqui. Geralmente é inevitável que saia o contorno um pouquinho além do que é o normal, tá? A gente tem que estar atento sempre para esse tipo de problema, para tomar cuidado e de um jeito que dê para a gente recuperar depois, se for necessário. Aqui também é preto, eu tinha já deixado marcado aberto, né, com a fine line de 3RL, e vamos só preencher então. Aqui também é preenchidinho. Você pode ver que o movimento, olha só, vai e vem tranquilo, como se estivesse fazendo o contorno. Não é uma pintura praticamente, você vai passar de uma maneira suave para que ela possa preencher e ficar bonita do jeito que tem que ser. Vamos fazer aqui então esse outro contornão grosso. É só passar uma vez, depois passar do lado, depois passar do lado de novo, para que ele fique grosso, olha. Não tem segredo nenhum, desde que você mantenha a mão firme ali em cima de onde você quer fazer. Ok? E a profundidade é em torno de 1,5, como eu sempre passo a profundidade para vocês, de 1 a 1,5 mais ou menos. Quando você quer um contorno médio, você não passa muitas vezes, passa uma vez só, tá? E já é um 7RL bacana ali para poder dar essa qualidade que a gente precisa. Então vamos lá, vamos seguir essa parte aqui. Pra gente poder terminar essa parte de baixo aqui, fica bem bonito. Essa parte chama bem atenção, né? É uma labareda de fogo, então ela chama bastante atenção no desenho. É importante que você consiga fazer o traçado bem firme, porque senão o bold line, se ficar tremido, se ficar um pouco fora do normal, ele chama muita atenção e aí não vai ficar bonito para você, né? Se o desenho tiver com o bold line torto. Então eu aconselho que você treine bastante fazer esse tipo de trabalho em papel primeiro, né? Fazer as artes finais no papel, para depois você poder começar a trabalhar
na pele artificial e depois, consequentemente, trabalhar no seu cliente. Então, o treino é uma parte muito importante desse tipo de trabalho, como todos os outros estilos de tatuagem que também levam essa técnica de bodyline. Então, a velocidade do seu traçado tem que ser compatível com a velocidade da máquina, para você poder ter autonomia de fazer o traço e ele ficar perfeitinho do jeito que você precisa. Então a gente vai seguindo o padrão do desenho original, engrossando gradativamente, como está no desenho original. Simplesmente copia o que está no desenho original. Tem que observar muito o desenho original para poder ter toda a informação que você precisa para você poder passar no seu desenho, na sua tatuagem. Não tira o olho do desenho original nunca, só quando você estiver fazendo o seu traço ali na pele, que você já tem certeza qual que é a dinâmica que você precisa fazer na pele, mas sempre observando, é um olho aqui e um olho ali, sempre observando o desenho original, que você pode perceber que ele para aqui e aqui já fica fino, ele vem grosso e já fica fino, para depois engrossar novamente nessa parte, que ele engrossa absurdamente nessa parte aqui, bastante, para chamar atenção mesmo. Então vamos passar umas 2, 3 vezes ali nessa entrada no começo, e agora aqui é uma passada só fininha para ficar na grossura de 7 agulhas. Vamos passar para ele reforçar, fica bem pretinho, bem bacana, para chamar atenção mesmo, porque esse detalhe ele tem que chamar atenção. Olha só aqui, ó, essa parte aqui é preta e deixa uma curvinha branca ali onde eu já tinha feito o detalhe do fine line. Tem que observar bastante para não fazer errado, viu? Isso aqui é um problema sério se você fizer errado algumas partes dessa tatu, porque aí vai ficar feio, vai fugir do padrão original do desenho. Olha só, eu considero importante que você sempre faça o traçado puxando do que empurrando, tá? Se você for fazer daqui para lá vai ficar ruim, então faça sempre de cima para baixo, para você poder seguir com mais firmeza na sua mão. Faça quantas vezes for necessário, não precisa se preocupar, porque se você estiver na velocidade certa da máquina, na rotação certa, você não vai machucar a pele. Olha, onde não estiver bem feitinho, passa de novo para dar uma arrumadinha. Isso aí é importante, é a questão de capricho de cada tatuador. É importante demais você fazer os seus treinos sempre que você tiver um tempinho. Não fique parado, não perca tempo à toa. Se você quer realmente ser um tatuador profissional de qualidade, você vai ter que estar sempre ali se dedicando para ter o seu trabalho, né, de uma maneira mais bonita, mais fiel. Então, se tiver algum detalhezinho faltando, você faz, não deixa sem. Sempre observando o desenho original e procurando passar exatamente em cima do traçado que você já fez, para que ele não fique tão grosso, tá? Porque a tendência aqui é que a gente deixe ele nessa espessura de 7RS. Então, tem às vezes alguém que pergunta, né? Você poderia já fazer, se você quisesse estar trocando toda hora o cartucho, você poderia já estar fazendo, ao invés de fazer tudo fininho, marcação, né? Você poderia depois, ao invés de fazer toda essa marcação, você poderia já fazer com o bodyline, se você quisesse, certo? Só que aí você ia ter que ficar trocando toda hora o seu cartucho e tudo mais, né? Então eu acho que para ficar mais legal, eu prefiro fazer dessa maneira. Eu faço todo o traçado fino, depois eu vou engrossando onde eu acho que necessita. Mas sempre lembrando que cada tatuador tem a sua técnica, a sua maneira de trabalhar. Então a gente tem que respeitar outros artistas que também trabalham com esse tipo de técnica, só que de um formato diferente, né? Uma outra maneira de fazer o trabalho, que também dá certo, também dá um resultado positivo. O importante é o resultado final, não importa como você faz, qual é a sequência do trabalho que você faz, mas sim saber que você pode ter a mesma qualidade usando talvez uma técnica diferente. Certinho? Então, é isso aí. Fica essa dica para você também, para você saber que
Não importa a maneira que você faz, mas sim a finalidade e a qualidade do trabalho depois de pronto, não é? Então vamos lá, vamos dar uma engrossadinha aqui nessa parte de cima da boca. Você está percebendo que tem locais que eu faço e não deixo muito grosso, que na realidade não é a intenção deixar muito grosso. Então, para que isso aconteça, eu passo mais suave a máquina, não forço tanto a máquina em alguns lugares, para poder deixar o traçado mais fino. Alguns lugares que eu quero mais grosso, eu vou passar duplicado, para ele sair realmente da linha e me dar um traço mais grosso. Vamos voltar aqui para baixo, né, para a gente poder finalizando essa parte de baixo aqui. Passar vaselina, sempre passar vaselina, não esqueça, porque a vaselina ajuda a sua mão a deslizar e dá uma qualidade melhor no trabalho. Olha só, aqui a gente percebe que tem umas partes mais, os cantos mais retos, ó, então vamos refazer, né, algumas partes para que fique um pouco mais reto essa parte do dedo. Um pouco mais grosso, né, para chamar um pouco mais atenção para esses locais. Então a gente pode trazer e levar de volta, sempre respeitando, né, com cuidado, para não ficar mais grosso do que é o original, porque se passar muito ali fica mais grosso, diferente do que é o original, já vai ficar um pouco feio. Tem que se alertar muito a esse ponto, tomar cuidado para não engrossar demais o contorno quando está fazendo bloodline. Eu vejo tatuagens que às vezes ficam exorbitantemente grossos em alguns lugares e os outros lugares ficam muito finos. Então é importante que a gente corrija sempre, né, esse tipo de trabalho, para que, se for ficar grosso de um lado, engrosse todas as outras partes também. Sempre passando a vaselina para limpar, para você poder observar bem se ficou bom, se precisa passar de novo o contorno. Vamos lá, dessa maneira a gente vai melhorando aos poucos o desenho e observando onde está faltando engrossar um pouco mais. E a gente vai lá de pouquinho em pouquinho chegando na grossura que é necessária. Muito cuidado na hora de emendar um traço no outro, tipo aqui, ó, tá vendo? Né? Quando você for chegar no outro traço, muito cuidado para não atravessar, né? Tem que estar com o freio na mão ali puxado certinho e com a mão muito firme para você chegar no contorno e parar certinho sem ultrapassar a outra linha do contorno. Vamos lá, aqui essa parte aqui tem um pouquinho aqui também, olha, muito pouco, então a gente puxa e já arrasta, para ele poder acabar ali, ó, a gente puxa e arrasta, certo? Para ele terminar fino. Deixa eu ver onde mais, aqui também tem a parte da roupa ainda, da gola, vamos engrossar um pouquinho, fazer a curva, tá certo, aqui ele é um pouquinho grosso, vamos passar a vaselina aqui para deslizar a mão, senão não tem como correr esse risco grande. Tem que tomar muito cuidado para passar o risco grande, para que você não saia demasiadamente fora do que é a grossura específica que a gente precisa. Tá? Olha só. Vou pegar um pouquinho mais de vaselina para deixar aqui do lado e para poder limpar, né? Espero que você esteja gostando dessas dicas. São as tatuagens anime, mas se você parar para analisar, se você já tatua, você deve com certeza saber todas essas técnicas, que são as técnicas básicas, né? O que eu estou usando aqui são as técnicas básicas, fine line, bold line, né? Arraste. Então, depois que você aprendeu a fazer as técnicas básicas, não é difícil, você consegue fazer qualquer tipo de trabalho
tranquilamente, sem problema, tá ok? Então se empenha aí em pegar facilidade para aprender as técnicas básicas, que aí qualquer desenho que você pegar na mão você consegue fazer tranquilamente, sem dificuldades, sem problemas. É só questão de pegar a prática e executar. Tá bom? Espero que eu esteja ajudando você conseguir melhorar a qualidade do seu trabalho, que isso é muito importante para mim. Se você quiser deixar suas dúvidas aí no grupo de alunos, se quiser entrar em contato diretamente comigo também pelo WhatsApp, pode entrar em contato, vai ser um prazer te ajudar, tá ok? Então a função desse workshop é melhorar a tua qualidade. Vamos fazer então essa partezinha aqui, engrossar esses olhos, só a parte de cima com bastante cuidado, dá só uma engrossadinha suave aqui, sem forçar muito a máquina, só para dar um pouquinho de sobreposição nessa parte aqui de cima. Você vê que eu vou deixar algumas partezinhas mais finas ali para não puxar demais o desenho. Então só algumas partes para ficar bonito. Aí ó, passar um pouquinho nessa partezinha da frente aqui, bem leve também, só para dar um detalhezinho legal. Aqui também não vamos esquecer que aqui vem um pouquinho mais grosso. Deixa eu observar agora todo o desenho para ver se eu não tenho mais nada para melhorar. Passar aqui um pouquinho também, que dá para engrossar um pouco essa parte para separar essa faixa. Vamos lá. Observação agora para ver se falta mais alguma coisa. Eu acabei de observar que falta sim realmente um pedacinho de contorno fino, então já vou trocar aqui, pegar a fininha para fazer a parte do dente aqui, ó, bem suave, só um risquinho. Do lado de cá também, fazer a marcaçãozinha para poder aparecer essa separação dos dentes. E a partezinha do queixo aqui, muito delicada, muito fininha também. E aqui, olha só, a gente tem um risquinho aqui e vamos puxar esse aqui pro nariz, ó. Puxar essa sobrancelha pro nariz. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui também a gente tem uma parte mais escura. Aqui vem pra cá, ó. Então, essas partes de expressão são bem importantes, que às vezes na hora do decalque não fica tão forte, né? Não fica tão bom como a gente gostaria que ficasse. Então tem que sempre estar observando, às vezes fica faltando alguma coisa mesmo, tem que observar e tentar recuperar depois. Tá certo? Então vamos fazendo aqui alguns detalhes que dá para melhorar. Vamos ver aqui também tem, olha só. Se ficar alguma coisinha faltando, tudo bem, depois conforme eu vou observando no decorrer do trabalho, eu vou fazendo, vou fechando, vou mudando, melhorando. A gente tem que estar sempre observando essas partes. Legal, vamos ver depois, se tiver mais alguma coisa eu vou observando e vou corrigindo aos poucos. O importante é isso, que a gente vá corrigindo as partes que ficaram faltando. Então tem que estar sempre na observação. Vamos lá, vamos dar sequência então, fazer a limpeza para ver como é que está ficando, passar vaselina para fazer essa limpeza, olha só, que ela já derrete esse excesso de tinta que ficou em cima, mantendo assim o seu desenho totalmente limpinho, bacana, sua pele artificial, para você poder trabalhar e enxergar bem o que você está fazendo, questão de qualidade, né? Porque se tiver tudo sujo, impregnado de tinta, você não vai conseguir identificar onde está faltando algum detalhe ou onde o contorno não pegou bem. É isso aí, tá ficando bonito, olha só. Espero que você esteja gostando das dicas, tá bom? É muito importante que você faça os treinos, sempre fazendo os treinos. Se você puder fazer esse treino também, com certeza você vai adquirir um pouco mais de técnica, isso é importante. Um pouquinho a cada dia que você for evoluindo, no final do ano já dá um montão de evolução, tá bom? Te aguardo na próxima aula. Grande abraço do Zago Tatu.